Vídeo 3. Então, quem era o fariseu? O fariseu é o primeiro personagem que aparece, né? Quem eram os fariseus? Ou, especialmente, esse fariseu da história? Os fariseus eram uma seita religiosa. Na época de Jesus, ela era a mais rígida e a mais influente em Israel. E aí a gente pode ver que durante todo o ministério de Jesus aqui na Terra aparecem a figura dos fariseus e eles estavam sempre se opondo aos ensinamentos ou às posturas de Jesus, né? E aí eles tinham tanto a intenção de serem contrários a Jesus que inclusive foi o líder dos fariseus que iniciou a conspiração que levou à morte de Jesus, como nos mostra a Bíblia lá em João 11, do 46 ao 53. Então, para a gente ver o quanto eles eram opositores da mensagem de Jesus. Só que mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus, os fariseus continuaram perseguindo os cristãos. E aí a gente lembra daquele episódio bem marcante, né, que foi o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, e que foi conduzido, o apedrejamento dele, a execução de Estevão, foi conduzida por um fariseu, que era exatamente Saulo, que posteriormente teve aquele encontro com Jesus, né, e teve seu nome mudado para Paulo e virou um grande apóstolo de Jesus. Mas aquele episódio de Estevão ilustra que aquilo foi apenas o início da perseguição contra os cristãos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu o assunto aos céus, né? Só que assim, apesar de tudo isso, né, apesar dessa perseguição, apesar de todos esses episódios que a Bíblia nos narra, os fariseus eles não eram a pior perversão possível da religião. Na época de Jesus existiam várias seitas e tinham outras seitas que eram ainda piores do que os fariseus. Mas por que o Novo Testamento nos dá tanta ênfase na figura dos fariseus? Exatamente porque o tipo de desvio, né, da verdade que os fariseus promoviam era algo muito sutil, né? Era algo assim muito camuflado e que poderia fazer com que muitas pessoas caíssem naquele erro, inclusive nós. Então, por isso que é tão importante a gente atentar para o estudo, né, do comportamento dos fariseus e de como eles eram repreendidos por Jesus, porque muitas vezes nós podemos cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos que os fariseus cometiam.